Graça e paz, irmãos. Sexta-feira, chegando mais uma semana ao fim. E hoje, como de costume, seria o dia do culto da capelania evangélica. Então, eu quero compartilhar com vocês como a gente momentaneamente está impedido de poder fazer nossos cultos, por um motivo justo também, né? Para não colaborar com a disseminação do vírus para outras pessoas. Nós podemos nos alimentar da palavra de Deus, como tem sido, né? Pessoas têm chegado, inclusive, até mim, testemunhando que tem sido bom partilhar desse momento, das palavras, das mensagens de motivação, de fé que têm sido compartilhadas. E eu quero então poder compartilhar também uma mensagem aqui hoje que nos ajuda, uma mensagem que pode nos iluminar o entendimento muito sobre essa situação que nós estamos vendo nesta semana. Já depois de alguns dias de meio de quarentena aí, né, começou a ficar mais evidente a preocupação de como que a gente vai conseguir superar o que virá depois. Todo mundo parado, o comércio está parado, as pessoas estão sem trabalhar. E como que vai ficar? As pessoas precisam comer, pagar suas contas, tudo isso. Um texto que eu quero compartilhar com vocês toca de alguma maneira esse tipo de questão. Fala sobre o encontro de Jesus com algumas pessoas que tinham visto um sinal importante, inclusive. Um sinal que mostrava, apontava para o fato de que Deus se importa com as necessidades básicas das pessoas. Mas ao anunciar isso por meio do sinal, Jesus também espera que nós não percamos de vista algo maior ainda, de que a salvação que Deus promete, o cuidado ou o reino que Ele tem, o reinado sobre as nossas vidas, excede essas questões, e é somente se nós vivemos numa condição que vai além do suprir as necessidades básicas de vida, que nós podemos ter vida e vida em abundância. Então vou ler o texto aqui, quem sabe você esteja com sua Bíblia, para que a palavra de Deus de fato possa ser comunicada, né? Porque quando a Bíblia lida, a palavra de Deus está sendo anunciada. Nós somos instrumentos, testemunhas, partilhadores, colaboradores na interpretação, na comunicação dessa palavra. Então diz assim o texto. João capítulo 6, a partir do verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus lhes respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão dos céus. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então esse texto fala justamente sobre como Deus supre todas as nossas necessidades, como Ele nos dá vida de fato, como Ele disse, né? Porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Ao anunciar por meio de um sinal que Deus cuida daqueles que estão necessitados de pão,
de necessidades básicas, estão, né, ao suprir necessidades, quando Jesus multiplicou o pão para aquelas pessoas famintas que estavam ouvindo a palavra de Deus. O Senhor também espera que nós possamos perceber que Ele tem para nós uma realização ainda mais completa. E é sobre isso que esse texto fala. As pessoas estavam impressionadas que Deus, através de Jesus, estava alimentando o seu povo. Que Deus supriu necessidades que ninguém mais estava suprindo. E inclusive fez isso de uma forma miraculosa, e esse Jesus que tinha feito isso chega do outro lado do mar também de uma forma sobrenatural. Eles conseguiram perceber que os discípulos já tinham saído, pegado o barco, Jesus não estava, que foram e voltaram barcos, e de repente Jesus não estava ali, ou seja, ele estava do outro lado e ninguém sabe como ele chegou. O texto fala, né, que Jesus passou andando por sobre o mar. Mas, ao se encontrar de novo com aquelas pessoas que foram ao encontro dele para saber, olha, Deus se importa com a nossa fome, Deus se importa com a nossa sede, Jesus vem realmente anunciar uma vida que vai para além de matar a fome e a sede. Que é essa vida que nós devemos também valorizar e ter essa perspectiva para além das nossas necessidades, para que nós tenhamos segurança, que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos vida de fato. Então eu quero compartilhar algumas coisas aqui que o texto traz como lições, como impressões, para que nós possamos viver esses dias que nós temos vivido de forma ainda mais sábia, de acordo com a palavra de Deus. A primeira lição é justamente quando Jesus encontrou, eu percebo nesse texto, quando Jesus foi encontrado por aquelas pessoas, na verdade, e eles falam, mestre, o que aconteceu? O senhor estava lá, agora está aqui, né? Como que o senhor chegou aqui? E aí Jesus vai direto ao ponto. Jesus fala, olha, eu sei que vocês estão aqui, não é por causa do sinal que vocês viram. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão e se saciaram. E isso é muito interessante, porque Jesus tinha acabado de fazer um sinal da parte de Deus, mostrando que Deus cuidava da fome do seu povo, que o reino de Deus é chegado sobre a face da terra, que Deus vai cuidar de todas as suas necessidades. Mas Jesus vira para ele e fala, olha, mas vocês não entenderam o sinal. Vocês entenderam que Deus está cuidando de tudo. Porque é fato. Inclusive a carta de Tiago vai confirmar isso, de que a falta daquilo que é básico para sobrevivência, muitas vezes pode e comumente consegue eclipsar, nos privar de perceber a vida como um todo. Então aquelas pessoas estavam famintas, justamente estavam vivendo essa situação. Eles tinham fome, eles tinham sede e precisavam, né, que alguém suprisse. Como os governantes não estavam suprindo, de repente eles viram que Deus podia suprir. Jesus foi instrumento de Deus para multiplicar o pão e o peixe, né, alimentar aquela multidão, tanto que eles falaram, esse precisa ser o nosso rei. E por isso Jesus saiu dali e foi para o outro lado do mar. Mas a lição que nós temos que tirar para esses dias é que se nós quisermos fazer as pessoas perceberem, se nós quisermos promover vida e experimentar também vida, nós precisamos ter solidariedade suficiente para que as necessidades básicas ou a falta delas não privem as pessoas de poder ver tudo que Deus está fazendo a respeito delas, a respeito do mundo, trazendo salvação a todos aqueles que se aproximam dele. Nós estamos vendo esses dias aí, o coronavírus vai causar uma crise de algum tamanho, a gente não sabe que tamanho. E isso tem que ser para nós que já cremos oportunidade de poder nos solidarizarmos com as necessidades básicas das pessoas, sabendo que essas necessidades básicas podem ter uma prioridade física, fisiológica inclusive,
que podem fazer essas pessoas não perceberem o melhor de Deus, o maior que Deus quer fazer, justamente porque elas têm falta dessas coisas. Se nós quisermos ser testemunhas do amor de Deus, nós precisamos então, como igreja, aproveitar essa oportunidade que está nos sendo dada, perceber esse vácuo, esse vazio de oportunidades e mostrar que Deus se importa com as pessoas e que nós que cremos podemos ter uma postura de solidariedade. Porque fazendo isso nós rompemos com uma barreira que pode privar as pessoas de perceberem que Deus é soberano, que Deus tem cuidado do mundo, que Deus é o Senhor da vida. Que a morte não prevalecerá porque o Senhor é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Então, se você puder, procure alguma forma de poder ajudar as pessoas que vão estar necessitadas nesse dia, porque isso vai ajudar a que elas também possam perceber o amor e a verdade de Deus sobre a vida delas nesse tempo de dificuldades. Mas esse texto também nos ensina que Jesus queria algo além. E por isso Jesus chama a atenção daquelas pessoas. Olha, vocês precisam trabalhar não por essa comida que perece, mas por aquela que é eterna. E aí as pessoas como nós falam, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para que o Senhor venha estabelecer o seu reino, para que nós possamos, né, então receber como fruto do nosso trabalho algo que vai nos dar segurança para sempre. Que Deus nos abençoe. E aí eles perguntam para Jesus, o que a gente tem que fazer para então poder comer essa comida, esse pão que é eterno, traz essa satisfação, experimentar a realidade do reino plenamente, que a gente já, por esse sinal, já nos está sendo anunciado que tem chegado sobre nós. E aí Jesus fala, vocês precisam crer. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Isso nos ensina que nós precisamos, para experimentar a realidade que Deus governa sobre todas as coisas, viver pela fé. Não é só viver com a fé de que Deus pode suprir algumas das nossas necessidades, as mais imediatas, mas que Deus tem cuidado de toda a nossa existência e por isso nós vamos viver por fé, não olhando simplesmente as circunstâncias, mas nós vamos realmente caminhar sabendo Deus está estabelecendo o seu reino, é Ele quem dá a palavra final, Ele já está agindo no meio desse caos todo, Ele está trabalhando, temos motivos para crer que Ele está fazendo as coisas serem diferentes. Se nós não cremos, se não tivermos fé, nós não podemos experimentar a vida e não podemos ser participantes da obra que Deus faz de salvação, de transformar a realidade da nossa vida, a realidade de todo mundo, para que a vontade dele venha se cumprir em nossas vidas. Somente a fé é um instrumento que pode nos levar a colher os frutos da vida eterna e os frutos do reino de Deus. Jesus queria ensinar isso para as pessoas, para aquelas pessoas, porque eles achavam que o reino de Deus era só comida e só bebida, mas não, o reino de Deus tem um sentido mais profundo, como diz o apóstolo Paulo, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, mas vem pelo Senhor. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo, e quem crê, experimenta da obra que o seu Filho veio trazer ao mundo. A segunda lição é justamente essa, é necessário viver por fé, para se perceber que Deus, mais do que suprir as necessidades básicas, Ele supre necessidades mais profundas, de vida, de satisfação, de realização, de motivação, de propósito, de sentido, de motivo pelos quais nós estamos nesse mundo, passamos por circunstâncias, por dificuldades, passamos por perigos, nossa vida tem um propósito e nós só podemos perceber esse propósito se crermos no Senhor e naquilo que Deus tem feito em nosso favor, que é estabelecer o seu reino por meio daquele que Ele enviou, Jesus Cristo. E a terceira lição que eu tiro desse texto é justamente esta. As pessoas ainda
cegas, não podendo perceber que elas precisavam viver pela fé, que Deus tinha uma realização mais completa, falam: olha, Jesus, então faz um sinal aí para a gente crer, porque Moisés fez um sinal, veio o maná do céu, veio o pão do céu que satisfez as necessidades das pessoas, e a gente percebeu que ele era enviado de Deus. Nossos antepassados perceberam que era enviado de Deus para levá-los até a terra prometida. Faz alguma coisa aí. E a resposta de Jesus é: olha, Moisés só deu pão para vocês, mas existe realmente um verdadeiro pão dos céus, e eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A terceira lição que Jesus quer que nós aprendamos, que o Evangelho nos comunica, é que aquele por meio de quem nós alcançamos a realização da vontade de Deus, o reino de Deus, da vida em abundância, da verdadeira vida, é somente Jesus Cristo, que Deus enviou para nos conduzir a essa salvação. Nós precisamos viver na perspectiva de que Deus cuida das nossas necessidades. Nós precisamos viver na perspectiva da fé, de que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, mas isso só vai ser realidade para nós, vai nos fazer participantes dessa salvação, dessa obra de nos fazer perceber e experimentar e testemunhar o cuidado completo de Deus e a satisfação completa que Deus tem para nos dar, se nós cremos através e por meio de Jesus Cristo. Porque é Ele que Deus enviou para trazer solução para os problemas do mundo. Não é um homem, não é uma mulher, senão aquele, o Filho do homem, o próprio Filho de Deus que veio ao mundo. Ele é aquele que nos dá, que é o próprio alimento. Eu sou o pão da vida, ele diz. Quem comer de mim não terá mais fome, nunca mais terá sede. O Senhor tem para nós realização de todos os nossos anseios, de todas as nossas necessidades, satisfazer toda a nossa existência. Só que nós precisamos então viver pela fé e crer que essa provisão Deus já trouxe ao mundo, é Jesus. Quando nós cremos e descansamos em Jesus, todas as nossas necessidades são satisfeitas. Nós percebemos a fidelidade de Deus, o favor de Deus que cuida das necessidades mais imediatas, e isso é algo que fortalece-nos nesse tempo de aflições, de incertezas. Desde os tempos da antiguidade, do Antigo Testamento, o testemunho bíblico é: o justo não mendigará o pão, porque Deus é fiel para suprir nossas necessidades, porque Ele se importa com todas elas. Mas nós também precisamos ter como fonte de subsistência não somente o pão que alimenta o corpo, o estômago, mas nós precisamos do pão que alimenta a vida toda, e esse pão é Jesus. Quando nós temos a perspectiva de Cristo orientando a nossa vida, nos fazendo realmente perceber e experimentar o que Deus tem feito, Deus não só supre as nossas necessidades básicas, mas Ele supre todas as nossas necessidades humanas. E é isso que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós, se dependermos somente de nós mesmos, vivemos debaixo de incertezas. Trabalharemos ansiosamente, nos angustiaremos diante da falta de perspectivas que temos. Mas se nós dependermos e cremos na soberania que Deus está cuidando do mundo que Ele criou, de cada vida que Ele tem criado, nós podemos ver Ele satisfazendo nossas necessidades, mas nós podemos ir além, podemos ir pela fé e perceber que Deus está realizando uma obra de salvação no mundo, porque Ele começa a fazer isso em nós. Nós temos segurança, nós temos paz, nós temos tranquilidade, e nós vemos Deus agindo em nosso favor, suprindo as necessidades básicas, mas trazendo alegria, trazendo segurança, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo uma força que vem para além de nós. E quando nós percebemos que é Jesus que traz isso a nós, nós vivenciamos, nós nos alegramos, nós somos coparticipantes da obra de Deus no mundo, porque Ele faz isso em nós, Ele começa a fazer isso também através de nós. Então, se você tiver incerteza, eu te convido, creia em Jesus Cristo.
porque Deus não só pode satisfazer as suas necessidades mais imediatas, como Ele tem interesse em fazer isso. Ele não se agrada da injustiça, não se agrada das privações, mas Ele quer ir além. O reino dele, o governo dele sobre a face da terra também satisfaz o vazio da nossa alma, essa motivação, essa insegurança que os transtornos causam em nossas vidas. O Senhor é Deus e enviou Jesus para fazer com que todos eles sejam supridos, todos os nossos temores sejam dissipados mediante o alimento espiritual que é o seu Filho, que veio ao mundo nos trazer vida. Coma dessa vida, coma desse pão que é Jesus, creia nele, se apegue a ele, busque satisfação nele, porque fazendo isso você vai ter vida vivendo em você, a vida do Filho de Deus, a certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas, e a provisão de Deus acaba sendo consequência dessa provisão completa de vida que o Senhor tem provido para toda a terra, para todo o mundo, para todo aquele que nele crê. Fique firme em Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você esteja angustiado, com medo, mas eu quero te encorajar a crer que o Senhor está cuidando da sua vida. E crer que Jesus não somente cuida das suas necessidades mais imediatas, de emprego, de pagar conta, de ter comida para você comer, mas que Ele cuida das suas necessidades mais profundas, que só você conhece, e que só Ele pode ter uma solução definitiva para elas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, diante do Senhor, cada vida que neste momento, ó Deus, está aflita diante dessa situação de incerteza, de crise como não tem vivido, ó Pai. Pedindo a Deus que o Senhor Deus possa confirmar a Tua palavra, Pai, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo segurança, e, ó Deus, dando condições para que cada um de nós possamos viver pela fé em Jesus, Pai, para que nós possamos ver o Senhor trazendo vida em meio a essas circunstâncias de morte que temos vivido, Senhor. Circunstâncias, ó Deus, de insegurança, de incertezas, mas o Senhor, ó Deus, é o Deus que é Deus, que vive e reina, que governa sobre todo o universo, ó Pai, e nada, Senhor, ó Deus, pode impedir os Teus planos de se cumprirem em nossas vidas. Por isso, ó Deus, fortalece a fé, a esperança, a segurança de cada um, Senhor, ó Deus, que neste momento ora comigo, ó Pai, e vem, Senhor, ó Deus, trazendo a paz que excede todo entendimento. Vem, Senhor, ó Deus, visitando com Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, ó Deus, porque quando o Senhor satisfaz nossas necessidades mais profundas de vida, o Senhor não deixa também de satisfazer aquelas necessidades mais imediatas, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que o Senhor, ó Deus, cuida de todas as nossas necessidades, ó Pai. Nos ajude a não ficarmos cegos pelas circunstâncias, ó Deus, que esse momento da história nos traz, mas ajuda-nos, ó Pai, pela fé, a enxergar que o Senhor é um Deus que cuida de todas as nossas necessidades e que nenhum mal, nenhuma injustiça, nenhuma circunstância adversa prevalecerá contra o Teu propósito, porque o Teu propósito, Deus, é imutável e é de trazer salvação a todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Teu Filho, o Messias, o Salvador, que o Senhor enviou para, Deus, estabelecer o Teu reino, o Teu controle, o Teu padrão de vida para este mundo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, tenha um restante de vida debaixo da graça e da paz do Senhor, de dia, e um final de semana também abençoado, em nome de Jesus.